Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Essa promessa é clara, o mesmo Jesus que subiu voltará. Então vamos meditar nesta mensagem. O mesmo Jesus que foi voltará. Quando os discípulos viram Jesus subir ao céu, eles ficaram parados, olhando para cima, tentando entender o que estava acontecendo. O mestre que caminhou com eles, que tocou leprosos, que acalmou tempestades, que ressuscitou mortos, agora estava sendo elevado diante dos olhos deles. Enquanto eles ainda tentavam processar aquela cena, dois anjos apareceram e disseram: esse Jesus que foi elevado dentre vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Não era metáfora, não era poesia, não era símbolo, isso era promessa. O mesmo Jesus, não outro, não uma ideia, uma energia, o mesmo Jesus voltará. Essa promessa muda tudo, porque o que Jesus volta é o mesmo que viveu entre nós, é o mesmo. Esse Jesus que vai voltar, ele é o mesmo que esteve entre nós, é o Jesus que chorou no túmulo de Lázaro, é o Jesus que tocou os olhos ao cego. Esse mesmo Jesus é aquele que perdoou a mulher adúltera, é o Jesus que lavou os pés dos discípulos, é o Jesus que carregou a cruz, é o Jesus que venceu a morte. O mesmo Jesus que subiu é o Jesus que virá buscar os que são seus. A volta de Cristo não é um detalhe da fé cristã. Ela é o coração da esperança cristã. É a certeza de que a história não termina em caos, em violência, corrupção ou desespero. A história, ela termina com Jesus voltando para colocar tudo no lugar. Ele não volta como carpinteiro, ele volta como rei. Ele não volta para ser julgado, ele volta para julgar. Ele não volta para ser ferido, ele volta para curar. Jesus não volta para ser rejeitado, ele vai voltar para reinar. Mas antes de subir, Jesus deixou uma ordem: sereis minhas testemunhas, ou seja, enquanto eu não volto, vocês anunciam. A igreja não existe para entreter, para enriquecer líderes, para manipular pessoas ou para construir impérios humanos. A igreja existe para anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. É aqui que a mensagem confronta a realidade atual, porque muitos transformaram o evangelho em negócio, transformaram o púlpito em palco, transformaram o nome de Jesus em uma marca, transformaram o rebanho em fonte de lucro. Mas o Jesus que volta não volta para abençoar charlatões, ele volta para julgar obras, intenções e corações. Jesus não disse: sereis meus empresários. Ele disse: sereis as minhas testemunhas. A testemunha não vende, a testemunha ela serve para anunciar. A testemunha não manipula, a testemunha ela aponta para a verdade. A testemunha não usa o nome de Jesus para benefício próprio. A testemunha vive para que outros conheçam o Salvador. A volta de Cristo expõe quem realmente serve a Deus e quem serve a si mesmo. Porque quem serve a Cristo vive preparado. Quem serve a Cristo vive com urgência. Quem serve a Cristo vive com propósito. Quem serve a Cristo, ele vive com santidade. Mas quem serve a si mesmo vive de aparência para fazer espetáculo. Vive manipulando, vive explorando. E quando Jesus voltar, ele não perguntará: quantos seguidores você tinha? Ele vai perguntar: o que você fez com o evangelho que eu te dei?
A promessa dos anjos também traz consolo, porque muitos olham para o mundo e perguntam: onde está Deus? Ele está no mesmo lugar de sempre, no trono, e ele voltará. Quando a injustiça parece vencer, ele voltará. Quando a violência parece dominar, ele voltará. Quando a fé parece enfraquecer, ele voltará. Quando o mundo zomba da igreja, ele voltará. Quando tudo parece perdido, ele vai voltar. A esperança cristã não está em governos, sistemas, filosofias ou líderes humanos. A esperança cristã está em uma pessoa, Jesus Cristo. E quando ele voltar, não virá em silêncio como na manjedoura. Ele vai vir com glória. Ele virá com poder, ele virá com anjos, ele virá com trombeta. Ele vem para buscar os que creram, os que perseveraram, aqueles que guardaram a fé, os que não se venderam, os que não se corromperam, os que não trocaram o evangelho por migalhas deste mundo. A pergunta hoje não é quando ele volta. A pergunta é: quando ele voltar, ele te encontrará? Encontrará fé ou indiferença? Encontrará arrependimento ou orgulho? Encontrará entrega ou resistência? Encontrará amor ou religiosidade? Jesus vai encontrar testemunhas ou consumidores de religião? A volta de Cristo é a maior convocação ao arrependimento. É o chamado para deixar o pecado, abandonar a vida dupla, romper com a frieza espiritual e voltar ao primeiro amor. Porque o mesmo Jesus que foi voltará, e voltará para buscar os que são dele. Hoje ele te chama, não para uma religião, não para um sistema. Jesus te chama não para uma instituição, mas para ele, para a cruz, para a graça. Ele te chama para a vida eterna. O mesmo Jesus que foi voltará. E quando ele voltar, que ele te encontre pronto.